Olha só, nação, Flamengo pode entrar com alguns titulares contra o Botafogo de acordo com a Raíza, viu? Já fazer logo aquele placazinho, 2-0, 1-0, depois no segundo tempo já troca, a gente ficar já mais confortável com a classificação da Copa do Brasil e já pensar pós-jogo já no Palmeiras, porque a gente tem que respeitar o Botafogo e pensar no Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil, depois final de semana, beleza? Vamos ver aqui o placar aberto e crédito de imagem ao placar aberto, o canal no YouTube. Segue lá eles, confira lá. Eles têm muita informação sobre os clubes do Rio de Janeiro e eu curto o Flamengo. Crédito de imagem, o link deles abaixo para conferir e vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, é lógico, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque nós vamos ganhar do Botafogo e tirar 3 pontos do Palmeiras lá dentro do Allianz Parque. Jogo de 3 pontos, o Palmeiras não ganha do Flamengo não, faz tempo, hein? A gente está dominando. Ganharam uma lá, uma Libertadoresinha lá da gente, uma falha nossa, mas enfim, vamos para cima porque a gente é maior. Bora lá. Quero saber, Papa, se o Flamengo vai ter um mistão de luxo amanhã para enfrentar. Tá classificado já? Jogo. Eu acho que tá, né? Eu acho que tá. Tá maluco, Deus me livre. Vai jogar contra o Botafogo da Paraíba. Esses jogos são perigosos demais. Com mistão de luxo, porque Pedro e Arrasca podem jogar esse jogo, é isso? Podem começar jogando? Eu conversei com uma fonte ligada lá ao clube e que me falou o seguinte: olha. Não adianta também a gente poupar o Arrascaeta, né, pro jogo contra o Botafogo da Paraíba e ele também não ter minutagem e chegar pro jogo contra o Palmeiras sem ritmo, né? Sim. Então o Arrascaeta deve sim ter minutagem, tá aí lá. Não sei se começa jogando, mas vai ter minutagem. Então, eu acho, cara, que o Pedro acho que começa jogando, né? Isso eu vou no. Olha só. Garoni, quando você acompanha há muito tempo o mesmo clube, eu trabalhei de assessor, você trabalhou como setorista e tudo mais, comentarista, analista. Quando a gente acompanha há muito tempo aquele clube, você faz uma leitura. Você já sabe como aquele time vai vir no próximo jogo. Mesmo que tenha uma alteração ou outra, você sabe como. Você consegue ler. Tem uma linha do tempo, né? Tem uma linha que você consegue ver. Você consegue ler um pouco do treinador. Você percebe o que ele vai fazer. Por exemplo, o Arrascaeta. Eu até acho que ele vai começar jogando. Eu acho que ele vai ganhar minutagem e vai ter uma alteração ou no intervalo ou no início do segundo tempo. Ele vai precisar de minutagem. Eu acho que o Gerson também começa jogando, vai precisar, porque já não jogou agora, então o Flamengo vai precisar colocar o Gerson para jogar. É um jogo importantíssimo no final de semana contra o Palmeiras. O Flamengo precisa pelo menos, mas vai deixar eles com 4 pontos na frente. 7 é muito pior. Sim. Então o Flamengo nesse momento é segurar o Palmeiras. O Flamengo tem que pensar de ficar 1 ponto do Palmeiras. O Flamengo tem que ir para lá e olha só, não é pensamento pequeno não. É loucura minha pensar que o empate é um bom resultado contra o Palmeiras? Não, ruim não é. Ruim não é. Porque o Flamengo. Mas eles estão com 4 pontos. Mas eles não abrem 7. Eu acho que é momento de não deixar abrir 7. Mas aí, não dá pra jogar pra empatar, né, Paparazzo? Não é jogar pra empatar. Não dá pra jogar eu vou falar que se conseguir ganhar, ótimo. Mas não é pra você se. Cara. Se empatar, você comemora? Exatamente. Não vou comemorar. jogo lá ontem a gente debateu isso. O jogo lá no Maranhão. Mas ali no clássico. Jogo fora de casa, um empatezinho pode ser bom. O jogo de ida foi no Maranhão. Foi 1-0 Flamengo. 1-0, né? O Flamengo de 1-0, Botafogo contra o Botafogo da Paraíba. Isso, 1-0. O Garoni, ele falou que o cara tá todo, né? Ele já com o Botafogo da Paraíba. Não tá classificado? Você quer saber, ele já tá de olho no Palmeiras. Não tá classificado o Flamengo contra o Botafogo da Paraíba? Tá. Tá, né? Acho que não, Garoni. Tá. Eu comento a Série C. O Botafogo tá muito abaixo. O Flamengo precisa melhorar um pouco essa minutagem de domínio. A gente estava falando ontem, o Flamengo antes oscilava um jogo com o outro, agora um tempo recentemente um tempo bem e o outro mal, agora 30 minutos bem, 60 mal. Talvez com a volta do Gerson, Arrascaeta, o Pedro começando jogando, o Flamengo tenha a possibilidade de abrir o placar ou fazer até um 2-0 no primeiro tempo ainda. Sim. Né? E aí você muda depois, ok. Mas eu acho que é um jogo... Eu acho que a estratégia vai ser essa, hein, Papa? Pelo que eu conversei com algumas pessoas lá, eu acho que o Flamengo vai colocar no primeiro tempo, tentar colocar jogadores importantes, né? Tentar colocar jogadores que para dar minutagem, né?
Não só para dar minutagem, mas também para resolver. Né? A ideia é o seguinte, a gente vai pegar, a gente ganhou de 1-0 lá, vamos começar o jogo aqui no Maracanã, se a gente bota 1-0, 2-0 no primeiro tempo, bom jogo. Resolver o jogo, depois dá para tirar os caras e controlar essa minutagem de olho no jogo contra o Fluminense, tá? Eu acho que é por aí, pelo que eu conversei com algumas pessoas lá dentro, o pensamento é mais ou menos esse, né? Pensar aí nessa possibilidade de resolver o jogo no primeiro tempo e depois descansar os jogadores e pensar já nessa partida importante contra o Palmeiras, que é um duelo um duelo decisivo para o Flamengo nesse início, né, de Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Flamengo tem condições de ganhar lá no Allianz, hein? Acho que tem condições de ganhar no Allianz. Cara, olha só, tô vendo muita gente falar do Palmeiras. Palmeiras realmente ganha os jogos dele, ganhou o jogo contra o São Paulo no último minuto, numa jogada ali confusa. O Palmeiras tem ganho alguns jogos aí também aos trancos e barrancos, perdeu pro Bahia dentro de casa no Allianz. Não é esse bicho papão. O Palmeiras não joga um futebol maravilhoso, tem um time que joga certinho, né? O pessoal, o Mauro Betting, o pessoal todo tem falado isso, que o Palmeiras ele joga certo, ele não joga tão bem, mas ele consegue os resultados. O Flamengo tem um time com qualidade, que joga bem, mas não consegue ter resultado todo jogo. A diferença é essa. Eu acho que se o Flamengo fizer um bom jogo conseguir resolver rápido contra o Botafogo da Paraíba, amanhã, tirar esses jogadores, dar minutagem, mas tirar eles sem desgastar eles muito. E jogar completo, pelo menos com o que tem à disposição. Quando a gente fala completo, é o que tem à disposição. Contra o Palmeiras, eu acho que o Flamengo tem condição, sim, de conseguir uma vitória ou um empate, né? Se Deus quiser, uma vitória. Então, hoje, desculpa o que eu vou falar, o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, é o time a ser batido. É o mais regular, né? É o time que dá... E não é de jogar um jogo em casa, mas foi só isso, foi a única escolha. E não é de jogar o futebol bonito. Eu não estou falando que o Palmeiras é um super time e está jogando demais. Mas ele tem um treinador que entende o seu time. Ele sabe aquele jogador vai sair, exatamente aquele que vai entrar. Eu acho que o que está faltando ao Flamengo é isso. Jogadores que entendam assim o seu posicionamento e que tenham também essa química, né? Cara, é uma questão do treinador conhecer mesmo o seu grupo, que o Abel conhece muito bem lá. Você falou sobre o Palmeiras aí, sobre esse Palmeiras que não é brilhante, né? Que não é um time que joga um grande futebol, mas é muito regular, é muito consistente. Cara, e o Palmeiras foi campeão nesses últimos anos, acho que tem 15 conquistas o Abel Ferreira com o Palmeiras, se não me engano, é esse o número. O Palmeiras foi campeão essas 15 vezes, ou praticamente em todas elas, ou em quase todas elas, exatamente dessa forma. Quais times do Palmeiras nesses últimos anos com o Abel Ferreira foram realmente muito brilhantes em campo, né? Jogaram futebol extra sério. Não, a marca do Palmeiras com o Abel Ferreira é exatamente essa. Vou fazer uma conta com você para te mostrar que, apesar do Flamengo, o pessoal fala muito do Flamengo, o Flamengo não briga, o Flamengo tudo bem, tá 3 anos sem brigar no Brasileiro, sem chegar com chance na rodada final. 10 títulos? 10 títulos do Abel. Aí o pessoal fala muito sobre isso, né? O Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Aí o Mauro estava conversando ontem, fazendo um comentário ontem até interessante, que foram no chat dele e falaram assim, cara, que difícil ser Flamengo. Aí ele falou, difícil ser Flamengo? O pessoal não se ligou. Você já se ligou quantos títulos Flamengo e Palmeiras têm de 2018 para cá? Vou falar os últimos 8 anos, 2018 para cá. O Palmeiras ganhou o Brasileiro de 2018, o Flamengo ganhou. Eu não vou contar Carioca, tá? Estadual. Mas se contar, é muito mais. Mas, por exemplo, de título nacional e internacional, o Flamengo ganha 19 e 20 o Brasileiro, o Flamengo ganha a Libertadores 19, Palmeiras ganha 20 e 21 a Libertadores. O Brasileiro de 2021, se não me engano, é o Atlético, né? Aí não foi o Palmeiras. O Flamengo ganha 22. Aí o Flamengo ganha Supercopa 21 e 20, Recopa 20, o Palmeiras ganha também uma Supercopa depois e ganhou uma Recopa também. Aí você tem o Palmeiras ganhando o Brasileiro de 22, o Flamengo ganha a Copa do Brasil de 22 e o Flamengo ganha a Libertadores de 22 também. Aí o Palmeiras, que ganhou a Libertadores 21, ganha depois mais um... o Brasileiro? O Palmeiras ganha outro? né? 23. O Palmeiras ganha outro brasileiro. Aí o Flamengo ganha outra Copa do Brasil. Cara, ganha outra Supercopa. Se você parar para analisar, são os dois bichos papões do futebol brasileiro. O Fluminense, aí nesse intervalo tem o Atlético mordendo um brasileiro, tem o Botafogo mordendo um brasileiro, uma Libertadores, o Fluminense mordendo uma Libertadores e uma Recopa. Acho que o ponto do Palmeiras aí é que o Palmeiras é mais constante que o Flamengo, né? Mesmo quando não ganha, faz campanhas melhores.
seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores. Se a gente pegar, mas exemplo, o Flamengo, Raíza, o Flamengo tem mais uma final, o Flamengo tem mais uma final de Libertadores do que o próprio Palmeiras. O Flamengo chegou em 6 anos, aí o Flamengo chegou a 3 finais de Libertadores, o Palmeiras chegou a 2. Uma sim, que perdeu justamente pro Palmeiras. Se a gente pegar no geral... Não, eu entendi você, de chegar a semifinal, chegar a quartas... Exatamente, vamos lá, 23. O Palmeiras brigou pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Em 24, o Palmeiras brigou pelo Campeonato Brasileiro até o final, né? E aí, questão de 24, foi fora da curva em relação às Copas do Palmeiras, que caiu mais cedo. Mas se a gente pegar, por exemplo, nos últimos anos, o Palmeiras fez semifinal de Libertadores, né? O Flamengo acabou ficando em oitavas de final, em quartas de final. Eu acho que esse é o ponto. Na questão dos títulos, tá pau a pau, tá muito igual ali. Os dois times estão conquistando tudo nos últimos anos no futebol brasileiro. Se você, o Palmeiras um pouco mais antes, né? Porque a reestruturação do Palmeiras, ela começou até um pouco antes, ou deu resultado antes que o Flamengo. O Palmeiras em 2015 ganhou um brasileiro. É 2015 ou é 2016? Acho que é 2016. 2015 é o Corinthians, 2016 o Palmeiras. Mas lá em 2016 o Flamengo já chegou a brigar, lembra? Por esse brasileiro também. Inclusive aquele jogo do Vini Júnior, né? Que o Felipe Melo quebrou o Vini Júnior lá. Acabou que depois, assim, na reta final o negócio desandou, mas ali o Palmeiras foi campeão em 2016 do Brasileiro, mas o Flamengo já estava começando a brigar ali também. Em 2017 o Flamengo faz uma final de Sul-Americana, acaba perdendo a final de Sul-Americana no Maracanã pro Independente, se não me engano. Mas o Flamengo já tinha chegado lá, a final de Sul-Americana, e aí começa, né? Aí em 2018 o Palmeiras é campeão brasileiro, o Flamengo em 2019 e aí 20. Vai. E aí vai. E aí eu concordo com ela, Raíza. O Flamengo não chega brigando na última rodada, mas o Flamengo tá sempre ali entre os 5, né? A gente entende que quando fala não brigou é porque não tinha chance nas últimas rodadas, mas o Flamengo tá ali terceiro, segundo, às vezes chega em segundo, não tem mais chance, mas ainda chega em segundo, terceiro, quinto. O Flamengo tá sempre ali. Mas eu concordo contigo, só que eu tô dizendo o seguinte, por exemplo, o Flamengo eliminou o Palmeiras, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 24, eliminou o Palmeiras, não foi? Eliminou o Palmeiras. Em 24? 24, sim. Eliminou o Palmeiras. 24 foi fora da curva para o Palmeiras nas Copas, que saiu para o Palmeiras, saiu para o Flamengo e saiu para o Botafogo na Libertadores também, no enfrentamento das oitavas. Isso, e não foi comum para o Palmeiras. Não é comum para o Palmeiras, que o Palmeiras tem chegado mais longe usualmente, mas é o que eu estou explicando. Se você pegar os títulos, Flamengo e Palmeiras estão sobrando. E se você pegar essa questão aí do Flamengo fez mais finais, né? Do que o Palmeiras de Libertadores e talvez de Copa do Brasil também, que o Flamengo, cara, vale lembrar, o Flamengo realmente sai nas oitavas da Libertadores, mas o Flamengo chegou a 3 finais seguidas de Copa do Brasil. O Flamengo é gigantesco o que o Flamengo faz também. Então não é querer diminuir, sabe, Ilan? O Flamengo chegou 22 campeão, 23 vice pro São Paulo, 24 campeão contra o Atlético Mineiro, eliminando o Palmeiras. Então, por exemplo, na Libertadores, o Flamengo chega na final em 19, chega na final em 21 e chega na final em 22. Um recorte de 6 anos é coisa pra caramba, cara. O Vanderlei está lembrando aqui embaixo, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. E o Flamengo ganhou uma Supercopa em cima do Palmeiras. Ok, e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e foi campeão da Copa do Brasil depois. Então as coisas são... É óbvio que o peso de uma Libertadores é maior. Só que o Flamengo fez uma coisa que eu poucas vezes eu vi na Copa Libertadores. O time perdeu a Libertadores no ano, não mudar o elenco, trazer poucas peças, ganhar a Libertadores do ano seguinte com a maior campanha da história, que foram 12 vitórias e um empate. Eu acho muito bonito isso, Ilan. Você perde uma final traumática, contra um rival nacional, mas você vai lá no ano seguinte e é campeão da forma que foi. O Flamengo tem 16 títulos entre 2016 e... Eu acho que ele esqueceu alguns títulos paulistas. Eu acho que tem alguma coisa que você esqueceu aí. Eu acho que é 16 a 14. Eu acho, tá? Não, eu acho que eu contei os paulistas, mas mesmo assim. Tá bom. O Palmeiras seria 11, com os paulistas incluídos.
Bom, mas só com... A galera quiser mandar superchat aí corrigir, não tem problema. Só com o Abel foram 10 títulos. O Palmeiras só ganhou um, de 16 até 20. Eu acho que tem dois ali. Acho que tem mais dois ou três ali. A minha conta eu tinha feito 14, mas tudo bem. Abel só ganhou uma Copa do Brasil. A Recopa voltou a ser disputada quando? A Supercopa também foi recriada depois. Isso eu sei que o Abel Ferreira perde uma Recopa. O Abel Ferreira perde uma Recopa. A primeira Supercopa o Flamengo ganha do Atlético Paranaense. A primeira Supercopa ela volta em 2020, que ela começa depois daquele Brasileiro de 2019. O Flamengo mete 3-0 no Atlético Paranaense. Fala, Raíza. Então, a Supercopa ela recomeça, né? Porque ela já tinha existido e volta. Então ela recomeça depois. A Recopa, se não me engano, ela também volta depois. Não, a Recopa voltou, acho que foi no início de 2010, por aí. Enfim, mas eu acho que na hierarquia, Supercopa, Recopa, são títulos legais, mas assim, são bônus, né? A gente falar do que realmente é título de peso, que importa, na hierarquia, Libertadores pra mim tá... Mas, Raíza, mas quando você tá ganhando, como Flamengo e Palmeiras ganham duas Libertadores cada um, acho que duas Copas do Brasil, 2 brasileiros, 3 brasileiros, o Palmeiras ou 4, mas quando você tá falando de títulos dessa grandeza, que o Flamengo ganhou alguns, o Palmeiras ganhou alguns, aí vale você contar também a Supercopa, a Recopa, porque você tá ganhando títulos importantes, né? Então, há uma supremacia de Flamengo e Palmeiras. Eu não tô descartando o Palmeiras, não. Eu tô falando que há uma supremacia dos dois. É absurdo o que vem fazendo o Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, monopolizando praticamente os títulos mais importantes do país, que são os títulos, sem dúvida nenhuma, mais difíceis, né? Na hierarquia que eu conto, por exemplo, tem gente que conta o brasileiro mais importante. Eu acho a Libertadores mais importante. E aí depois o brasileiro, perto ali da Libertadores, e a Copa do Brasil quanto mais abaixo. Eu acho a Copa do Brasil bem mais abaixo do que Libertadores e Brasileirão. Concordo. Mas pegando esse recorte desses dois times, né, o que eles vêm fazendo nos últimos 10 anos é um absurdo. E aí o palmeirense está falando, o Palmeiras começou em 2015 ganhando a Copa do Brasil. Não pode contar a partir de 2016. Cara, é o que eu falei, a reestruturação do Palmeiras ela começou um pouquinho antes do Flamengo. Então, obviamente que o Palmeiras começou a colher os frutos um pouquinho antes. Mas se a gente pegar em 2016, o Palmeiras é campeão brasileiro, o Flamengo brigou bastante com o Palmeiras ali naquele ano, né? O Flamengo não era esse elenco estrelado de hoje. Era um elenco que tinha alguns investimentos. Estava começando os investimentos ali, não era esse elenco de hoje, nem dos últimos anos. Então, assim, a gente for pegar, sei lá, bota aí 2015, então, o que Palmeiras e Flamengo estão fazendo de conquistar títulos após títulos, após títulos, após títulos, e eu falei aqui, Papa, que Recopa e Supercopa eu coloco ali na parte do bônus, né? Mas é importante porque mostra ali uma questão de vontade de vencer sempre, independente da taça. Seja uma taça menos importante, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão querendo vencer. A gente viu recentemente o Botafogo, né? O Botafogo não ligou nem para a Supercopa e nem para a Recopa. O torcedor ele fica chateado, porque o torcedor quer ganhar qualquer jogo. E era clássico, né, Raíza? E era clássico, Supercopa é clássico. Se a gente pegar os jogos de Supercopa nos últimos anos, foram jogos muito legais, né? Jogos bons, assim. Então é legal você ganhar. Recopa também é a mesma coisa. Um time que tá ganhando tudo tem que ter essa mentalidade de ganhar até para o ímpar. Olha aqui, e Jorginho tá resolvido agora a questão lá com o Jorginho? Até o Vini Júnior brincou, né? Vai jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo, é isso? Até o Fabrício Romano confirmou, o Vini... Mas fala aí do Jorginho, Papa. Então, o Vini Júnior brincou, né? Estamos te esperando, né? Te esperando aqui, né? Mas peraí, Vini, estamos esperando? Ele também vai jogar? Raíza, tem alguma questão aí do Vini Júnior ser liberado pelo Real para jogar no Flamengo a Copa do Mundo de Clubes? Não, ele falou como torcedor, né? Estamos te esperando como torcedor, Vini Júnior. Sem chance alguma do Real Madrid, que também vai disputar a Copa do Mundo dos Clubes, né? Liberar o Vini Júnior. Mas o Vini é muito participativo nas coisas do Flamengo como torcedor. Quando ele tá aqui no Rio de Janeiro, ele sempre vai lá no Maracanã acompanhar os jogos, enfim, veste a camisa. E no último final de semana teve uma campanha, né, bacana, divulgando lá no Maracanã o documentário do Vini Júnior. Então
tem sempre essa ligação entre Vini Júnior e Flamengo. E Cristiano Ronaldo, hein? Alguma novidade? Vai jogar onde na Copa do Mundo de Clubes? Alguma chance dele jogar no Fluminense, Raíza? Você apurou algo sobre isso aí? Agora que a camisa 7 está vaga lá no Fluminense? Imagina, ela queria para ali pro ataque, tá precisando de atacante, né? Ele é mais velho ainda do que o Renato Augusto. Não sei, não quero não. Não quer não. É um jogador mais jovem. Tá liberado aí pra vocês, cara. Possibilidade, porque o Felipe Luiz deu uma detonada no Matheus Gonçalves na última coletiva, né? Depois do jogo. Acho que ficou meio claro que tem alguma coisa acontecendo, talvez alguma diferença ali do que o Felipe Luiz acha que deveria ser o comportamento do Matheus Gonçalves. Talvez ele não tenha gostado do dia a dia. Talvez ele não tenha gostado do posicionamento do Matheus Gonçalves em campo, porque ele deve ter pedido para o Matheus Gonçalves cumprir, e é o que eu estava falando com você ainda agora, do treinador que não consegue ainda encaixar os jogadores da forma tipo o Abel consegue. O Abel, ele fala 2 palavras, os caras já entendem, né, Raíza? Já vão pro... Parece que é impressionante, ele tira um jogador, ele bota o outro, parece que tá o mesmo jogador em campo. O Felipe ainda não consegue fazer isso. Eu acho que o Felipe poderia ter evitado falar da forma que ele falou. Quando ele fala que o garoto é muito anárquico, ele está dizendo assim, o quê? Pô, o jogador não acata a ordem, o jogador não aceita o posicionamento que eu mando ele ficar em campo. Então, eu acho que o Felipe poderia ter escolhido outras palavras, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele determinou o que ele deveria fazer em campo e o jogador não fez o que ele pediu. E ele ficou irritado. Então... Aí que tá, da mesma forma que a gente fala, poxa, o garoto é novo, tem 18 anos e tal, tem que ter calma com ele. Eu vou falar, pô, o Felipe Luiz é novo também, é inexperiente, tá começando agora, ele vai falar algumas coisas que não deveria falar, cara. Isso vai acontecer, entendeu? Então, vai tomar atitudes que a gente vai criticar e que eu acredito que ele vai evoluir, vai melhorar. Eu gosto do caráter da pessoa do Felipe Luiz, tá? Então, eu já falo aqui, eu acho que um cara maneiro, um cara gente boa do canal do Flazoeiro, ele trouxe que tem uma equipe do Catar, Raíza, interessada no Michael, que já estaria negociando com o Michael. Eu perguntei para uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, ela me falou que a proposta ainda não chegou. Você sabe alguma coisa, Raíza? Não sei nada, não falei com ninguém do Michael, né, nos últimos dias. Aldo Rail. O que me falaram é que ele vai jogar a Copa do Mundo dos Clubes pelo Flamengo e depois eles vão avaliar o que vai acontecer com o futuro dele e de vários outros jogadores também, né? O Flamengo entende que precisa contratar, mas entende que para contratar também precisa negociar alguns jogadores. O Felipe Luiz e o Boto não gostam de trabalhar com elenco longo, eles gostam de elenco curto. Na cabeça deles, o número ideal são 25 jogadores, né, para você trabalhar ali. Mas, claro, que você tem que olhar para o calendário brasileiro, é um calendário muito complicado, então é importante que você tenha mais opções no elenco do que 25. O BAP, por exemplo, que é o presidente do Flamengo, ele acredita que o elenco tem que ser mais numeroso por conta do calendário do futebol brasileiro. Uma coisa é o futebol europeu. Na minha opinião, o Flamengo tem que pensar em jogadores para as pontas, mas não no mesmo perfil. Tem que trazer jogadores que tenham um perfil, por exemplo, mais de gol. Tem que ter os caras que fazem gol. O Flamengo precisa. Eu falei aqui antes, né, que o Pedro estava voltando e que o Pedro não seria a pessoa, o jogador responsável por resolver todos os problemas ofensivos do Flamengo. E não vai ser. O Flamengo tem muitos pontas que não tem o gol. Cabe o Arão Arão tá livre, tá, gente? No dia de hoje, Arão rescindiu com Panathinaikos da Grécia. William Arão, ele mesmo, né? Campeão em 2019, daquele grande time do Flamengo de 2019, né? O pessoal gosta de olhar torto pro Arão, mas ele tem uma história grande no Flamengo. Foi muito bem naquele brasileiro de 2020, com o Rogério Ceni, ele jogava de zagueiro e volante. Tem vaga no Flamengo? Ele era o patinho feio que o Jorge Jesus transformou em cisne. E agora tem vaga? Tá mal, Arão! Tem vaga ou não tem vaga? O Rodinei poderia ser, mas eu acho que assim. Ela gosta do Rodilindo, ela gosta. Não é pela falta de opção, né? O mercado é muito escasso na lateral direita, tá? Mas assim, eu acho que o Flamengo tem que olhar para jogadores mais jovens, tem que buscar jogadores mais jovens. A história do Arão no Flamengo foi muito legal, mas já acabou, já tem 33 anos, né? O Flamengo está contratando o Jorginho, que não é novo, tá? É uma opção para o meio-campo, mas não é um jogador novo, é um jogador que, olhem lá, o controle que existe com ele lá nos jogos com a camisa do Arsenal.
Vê quantos jogos ele fez essa temporada. Falei isso hoje, não vai jogar muito. Brasileiro? O Flamengo tem um planejamento bom, cara. Entrar com uma força, não 100%, mas uns titulares sim, do time principal, contra o Botafogo já no primeiro tempo e resolver o placar. É bom sim. Até porque tem que dar minutagem para os jogadores que ficaram parados, como Arrascaeta, Gerson. Esses jogadores não jogaram no último jogo, então para não ficar frio e pouca minutagem lá contra o Palmeiras. Faz sentido. Faz sentido. Quanto mais cedo, resolve mais rápido, dá aquela pressão sempre do primeiro tempo, aquela que abafa todo mundo, faz 2, 3 gols e começa a tirar o pessoal. Boa. A Raíssa passou essa, diz que esse é o planejamento lá. Outra coisa. O Matheus Gonçalves não jogou nada, cara. Ele até tem talento. Mas o Felipe tá certo, ele não jogou nada. O que ele fez? O moleque não corresponde à altura. O que ele joga onde? Em qual ponta? Como ele gosta de jogar? E eu tenho certeza que ele jogou aonde ele possa performar, jogar melhor, como o Felipe tem falado. Ele pergunta pro jogador aonde ele quer jogar e onde ele joga melhor. E não fez nada. Não fez nada, a verdade é essa. E a questão do Ilharão aí, o Ilharão 33 anos já deu, né, o Ilharão? Pô, mas parabéns, obrigado pelo que você fez. Agora é procurar outra. Mas se tivesse um pouquinho menos de ano, dava, hein? Porra, a gente tá precisando, viu? Dela Cruz agora tá lesionado. Eric Pulgar, tá quem? Já resolveria. Mas, enfim. Vamos ver qual que é o planejamento do Flamengo sobre isso. Até o Mundial. Que mais? Jorginho aí tá quase, hein? Daqui a pouco ele tá chegando, eu acho que quando é que acaba com o contrato dele? Dia 26 agora? E aí o Vini já tá dando um apoio moralzinho como torcedor lá pra ele vir pro Flamengo. É boa saber disso, né? Mas é bom. Se gostou, já deixa aquele like pra gente, que ajuda demais. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações e compartilha com a galera, na geral. Pra quem gosta do Flamengo, comenta aí. E tamo junto, até a próxima. Saudações, rubro-negra.